Você está ouvindo e vendo o podcast Coaching para o Sucesso Emocional, episódio número 39. Quinta tentativa. Cara, essa é a quinta tentativa de tentar gravar esse episódio, porque eu simplesmente decidi gravar 500 mil episódios, número 39, mas dessa vez a gente tem altas esperanças para esse podcast. Alright. Por que você acha que nós estamos fazendo o que a gente faz todo santo dia? Você já parou para pensar o que é que faz com que você faça as coisas que você faz todos os dias? Eu sei que vai dar um nó no seu cérebro aqui agora, mas hoje nós vamos falar sobre o modelo de coaching que eu aplico, que é o modelo de coaching causal, ou seja, a gente vai a fundo nas causas das nossas ações, o que é muito fun for me. Ok, para estrear essa nova temporada, nós vamos começar conversando sobre o porquê nós fazemos qualquer coisa nessa vida, certo? Por que nós colocamos objetivos, por que nós procrastinamos e por que a gente fura dieta, por quê? Né? Você já parou para pensar? Se você está familiarizado comigo, com o conteúdo desse podcast, eu sempre falo sobre as emoções e como elas são importantes na nossa vida. E como elas são combustível para criar qualquer resultado que a gente busca na nossa vida. Eu acho que eu tô falando da nossa vida muitas vezes, né? Anyways, é muito comum acreditarmos que as nossas emoções, elas simplesmente acontecem e elas aparecem de acordo com o que acontece no mundo externo, né? Assim, é comum a gente achar que as outras pessoas, que os acontecimentos no mundo, no nosso país, na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, são o que causa as nossas emoções. E o que eu quero oferecer aqui, nesse momento, nos próximos 10 minutos, é que você considerasse que nada no mundo, nada, absolutamente nada no mundo, tem o poder de causar nenhuma emoção em você. E como se tudo no mundo externo a nosso, tudo que acontece fora da gente, não tivesse carga positiva ou negativa. Que a única coisa que pode dar uma carga positiva ou negativa para nós, ou causar uma emoção, fosse algo que estivesse em nosso total controle. Não é maravilhoso pensar que essa poderia ser uma possibilidade? Então imagine que para que a gente possa começar a administrar as nossas emoções, a gente não pode administrar nada que não é nosso. A gente não pode fazer uma reforma na casa do nosso vizinho. Apesar de que a gente às vezes tenta fazer isso, né, na nossa cabeça. Mas a gente não consegue administrar algo que não é nosso. Se as suas emoções são causadas pelas coisas que acontecem no mundo, e as coisas que acontecem no mundo não está dentro do seu controle, como é que você pode administrar suas emoções sem ter o controle das coisas que acontecem no mundo? Seria muito mais fácil se a gente tivesse o poder de controlar as coisas externas. Mas a gente não tem. A gente tem só o poder de controlar algo que vai gerar essas emoções. Fica aqui comigo. E para que a gente comece a entender o que é que causa essas emoções, o que é que faz com que a gente se sinta de alguma forma, é primeiro importante a gente começar a nos separarmos do que acontece fora da gente. Existe o que acontece no mundo externo e existe o que acontece no mundo interno. E existe uma única coisa que conecta as duas coisas, que conecta o mundo externo ao mundo interno. E essa ponte nada mais é do que um pensamento. Essa conexão entre o mundo externo, entre o que acontece fora da gente e o que acontece internamente, se chama pensamento. E o nosso pensamento sobre o que acontece no mundo externo
é o único responsável pela forma como nós nos sentimos. Nosso pensamento é a única coisa, o que faz com que a gente se sinta de alguma forma. Muitas vezes o que acontece é que a gente tem uma resposta rápida, tão rápida que a gente não percebe qual é o pensamento que está gerando aquela emoção. Por isso a gente atribui a responsabilidade pela forma como nós nos sentimos às coisas que acontecem fora da gente. É tão rápido e tão forte às vezes que a gente realmente não percebe. Bom, eu vou dar um exemplo sobre a minha cliente que queria fazer musculação uma vez por semana, 30 minutos. Só que ela queria se forçar a ir. Então ela ia para academia, chegava na academia e fazia qualquer outra coisa, mas não fazia musculação. Ela planejava, agendava, mas acabava sempre fazendo as mesmas aulas que não estavam gerando o resultado desejado para ela. E eu perguntei para ela o que ela pensava sobre musculação. Ela me disse que musculação é entediante. Daí eu perguntei como que você se sente quando você pensa que musculação é entediante. Ela falou, eu me sinto desanimada. Eu sinto que eu não quero ir, né? E o que ela acabava fazendo quando ela se sentia desanimada em relação à musculação era que ela ia para academia, fazia o mesmo de sempre e acabava sempre caindo na mesma rotina e não tornava a musculação mais atraente. Além de, quando não tinha as aulas, ela negociava para não ir para academia. Quando eu falo sobre negociação, eu quero que você entenda que a negociação interna é aquela, mas eu deveria ir, mas tá chovendo hoje. Eu acho que eu tenho muita coisa para fazer. E daí você acaba simplesmente decidindo não ir. Essa é uma negociação. O que a gente faz no trabalho que eu faço é a gente eliminar toda essa negociação e realmente se colocar na posição de ir para academia ou fazer o que você quer fazer sem precisar usar a força, ok? Quando ela percebeu que a única coisa impedindo ela de fazer a musculação 30 minutos uma vez por semana era o que ela estava pensando, foi aí que ela conseguiu fazer a mudança sobre aquela escolha que ela estava fazendo anteriormente. Veja, fazer esse trabalho de observação dos pensamentos parece algo simples. E, em teoria, é muito simples. Porém, não confunda simplicidade com dificuldade ou facilidade. Porque observar os pensamentos é algo essencial para quando você quer se autoconhecer e para quando você quer administrar muito bem a sua vida emocional. Isso não quer dizer que se você é capaz de administrar a sua vida emocional, você vai se sentir bem 100% do tempo. A gente vai entrar nisso nessa temporada. A gente vai entrar no fato de que, mesmo quando a gente sabe administrar as nossas emoções, isso não quer dizer que a gente sempre vai escolher sentir bem 100% do tempo. Não é possível na existência humana a gente se sentir 100% bem ou 100% feliz o tempo inteiro, ok? Essa é a única confusão que eu quero limpar aqui, porque não quero que você espere que administrar sua vida emocional signifique que você vai ser feliz 100% do tempo, ok? E não quero que você pense também que vai ser ruim. Vai ser 50% bom e 50% não bom. Em resumo, o que cria as nossas ações são as nossas emoções, que são criadas por nossos pensamentos, a forma como a gente pensa. Quando a gente fala sobre mindset, o que eu quero que você entenda é que mindset é um conjunto de pensamentos que você tem em relação a qualquer coisa na sua vida. E o mindset nada mais é do que você criar emoções que vão ser combustíveis para ações que vão gerar os resultados finais. Agora, é importante que você primeiro esteja disposto a observar os pensamentos que você já tem sem julgá-los, ok? Porque a partir do momento que a gente julga esses pensamentos, a gente quer eliminar eles. E o objetivo desse tipo de trabalho não é a gente tentar eliminar os pensamentos, é a gente
observar o que é que os nossos pensamentos atuais estão criando. E para a gente resumir, para que você observe e tenha uma visualização disso, eu quero que você pense o seguinte: imagina que você decide ir para Paris, ok? Para que você compre a passagem de avião, qual é o primeiro dado que você coloca na página da empresa aérea? O primeiro dado que a gente coloca lá é de onde você está partindo. Para pensar. Sem saber de onde a gente está partindo, a gente não consegue traçar nenhuma rota, a gente não consegue traçar nenhum plano, e no final das contas, viajar para Paris fica impossível se a gente não sabe qual é a cidade que a gente mora ou onde a gente se encontra. Veja, o destino inicial é tão importante quanto o destino final. Quando a gente decide um objetivo final, a gente primeiro precisa saber onde é que a gente está. E não onde é que a gente está fisicamente. Onde é emocionalmente e qual é o nosso mindset que está criando os resultados que nós temos agora. Esse é o primeiro passo para que a gente possa traçar a jornada, para que a gente possa criar o resultado final que a gente quer. A gente precisa saber o que é que a gente está fazendo e como é que a gente está pensando e sentindo que está criando os resultados que a gente tem hoje. Você tem 10 quilos para eliminar? Qual é o peso que você está hoje? Quais são os pensamentos e mindset que estão criando os seus comportamentos atuais? Que estão criando as suas ações atuais? Uma diferenciação importante não é da onde que nós achamos que nós estamos. Isso vai exigir da gente um pouco de honestidade, eu chamo às vezes honestidade brutal, que é aquela que a gente simplesmente decide assumir a nossa posição atual, sem se julgar. Porque muitas vezes o julgamento realmente impede que a gente enxergue a nossa atual realidade. E você não precisa falar isso pra ninguém. É só pra você com você mesmo. Isso é o mais importante, ok? É isso que eu tenho pra você hoje. Eu falo com você no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Esse é o episódio número 39 do podcast Coaching para o Sucesso Emocional. E você... Você alguma vez já se questionou se você já deveria fazer esse podcast em inglês, porque o negócio está ficando difícil de traduzir as coisas. Anyways, let's do it!